Nós recebemos no programa de hoje dois grandes profissionais, cardiologistas, o doutor Gustavo Ney, que está aqui ao centro da nossa bancada, e o doutor Benício Kerli, os dois cardiologistas da Cardiomed, do Hospital Santa Terezinha. Sejam bem-vindos aqui ao programa, uma alegria recebê-los aqui no Olho Vivo, principalmente para quem nos acompanha agora através da TV e também no rádio. Muito boa tarde, doutor Gustavo. Boa tarde, Zé Neto. É um prazer estarmos aqui no seu programa, parabenizar, né, pelo convite e agradecer também, né? Boa tarde, doutor Benício, bem-vindo. Boa tarde, Zé Neto, também quero parabenizar, sempre que acompanho seu programa, pelo excelente programa, e agradecer em nome da Cardiomed, em nome do Hospital Santa Terezinha, agradecer o convite, estar participando hoje com vocês. Uma alegria, uma honra toda nossa de recebê-los aqui no programa de hoje. Por sinal, na entrevista de hoje, a gente vai destacar também e elencar os serviços que são oferecidos na Cardiomed, que é um atendimento específico dentro da unidade hospitalar do Hospital Santa Terezinha, na cidade de Souza. Nós temos imagens que mostram justamente a estrutura da Cardiomed. Eu gostaria que os senhores pudessem trazer detalhes de quais os atendimentos, os serviços que já estão sendo oferecidos na Cardiomed, no Hospital Santa Terezinha, em Souza. Na Cardiomed a gente faz os atendimentos em cardiologia, né? E temos, além dos atendimentos, temos exames, né? Como eletrocardiograma, o ecocardiograma, teste ergométrico, mapa, Holter, que são exames complementares para auxiliar no diagnóstico das doenças cardiovasculares. Então, todos esses exames podem ser feitos na própria Cardiomed, né? Sim. Tudo isso na própria estrutura que já tem hoje. Certo. São feitos lá, realizados lá. Doutor Benício, de que forma o senhor avalia o impacto desses atendimentos sendo oferecidos e ofertados na própria cidade de Souza? Zé Neto, quando a gente iniciou o projeto da Cardiomed, há 8 anos, por convite do Dr. João Bosco, que inclusive ele estaria conosco hoje e por motivo maior, por ele ser médico também, teve uma emergência, ele não pôde participar, e teve um impacto satisfatório, principalmente quando a gente iniciou no tempo da pandemia. E para você ter uma ideia, hoje a Cardiomed, como você bem elencou, fica anexo ao Hospital Santa Terezinha. E ela engloba os serviços que o Dr. Gustavo Ney falou agora, e além do mais, tem avaliação cardiológica, acompanhamento cardiológico dos pacientes na UTI, e o Hospital Santa Terezinha e a Cardiomed não se restringe só a Souza. A gente hoje tem um grande leque de pacientes aqui de Cajazeiras, das cidades circunvizinhas. A gente atende aquela região de Pombal, até Condado, paciente do Rio Grande do Norte. Então, o Hospital Santa Terezinha hoje não só contempla os atendimentos, não só da nossa região, mas dos estados circunvizinhos também. Quais são as principais demandas que os senhores atendem, por exemplo, nessa nossa região, enquanto cardiologistas? Quais são as principais demandas, os principais atendimentos, as principais queixas que vocês atendem hoje, né, atualmente no consultório? As doenças cardiovasculares, elas têm aumentado a prevalência, né, a incidência ao longo do tempo. A população está envelhecendo e as doenças cardiovasculares têm contribuído para a grande mortalidade na população geral. Tem as estatísticas da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram que cerca de mais de 340 mil mortes por doença cardiovascular neste ano. Então, mostra a importância da prevenção, do tratamento, do acompanhamento dos pacientes, né, que tenham essas patologias. Então, no atendimento lá na Cardiomed, a gente atende pacientes com insuficiência cardíaca, com doença coronariana, com pacientes com infarto agudo do miocárdio, entre outras patologias cardiovasculares. Doutor Benício, a gente pode dizer que hoje a Cardiomed ela oferece uma estrutura, um atendimento, um acompanhamento que não deixa a desejar, por exemplo, de outros grandes centros? Zé Neto, quando a gente teve o convite para abrir a Cardiomed,
a gente já trabalhava em Fortaleza, tanto eu como o Gustavo. E na época nós tivemos o cuidado, na época, de tentar trazer o que tinha de mais de moderno para a nossa região. O eletrocardiograma digital, ecocardiograma de última geração. Lá a gente contempla a questão do holter, do mapa, teste ergométrico, avaliação cardiovascular no geral. E todos os aparelhos hoje da CardioMed, eles são registrados e são autenticados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ou seja, é o mesmo aparelho que você faz hoje em João Pessoa, que você faz em Campinas, que faz em Fortaleza. E nós tivemos esse cuidado para quê? Para que os exames da CardioMed, sempre quando são referidos por outros pacientes, que leva para outro centro, ele seja aceito. E hoje mesmo a gente recebe muito, né, Gustavo? Assim, graças a Deus, os médicos dos outras cidades, até de João Pessoa, de Patos, eles referenciam a gente para a realização desses exames. E o interessante é que já está ali no complexo hospitalar, né? De repente, um paciente que apresenta uma demanda, né, que necessita de um cardiologista, já está ali, né? E o serviço, o atendimento já pode ser feito na própria unidade, né? Sim. Já fica anexo ao Santa Terezinha. Isso, ao lado. É ao lado. A gente, por exemplo, eu entro pelo Santa Terezinha e tanto os pacientes que estão interno têm acesso a gente, como às vezes os pacientes nos procuram, a gente já interna no hospital. Hoje a CardioMed faz parte do Santa Terezinha. Repete mais uma vez para quem está nos acompanhando agora os atendimentos, os exames que podem ser feitos na CardioMed hoje. Os exames são ecocardiograma, a mapa, holter, teste ergométrico. Qual a importância, por exemplo, falar agora do holter, né, que a gente escuta muito, né, assim, das pessoas, a preocupação, por exemplo, para realizar o teste do holter, né, que você tem que ficar ali monitorando, né, acompanhando. Qual é o impacto da realização desse exame? E o mapa, por exemplo, também? O holter e o mapa, queria que o senhor falasse sobre isso. O holter é um eletrocardiograma dinâmico, né? O paciente fica monitorizado, geralmente, a maioria das vezes, 24 horas, podendo se estender. E ele serve para auxiliar no diagnóstico das arritmias, né? Quando o paciente tem, às vezes, sintomas com menor frequência, e aí ele vai detectar se o paciente tem alguma arritmia, né? Seja ela por arritmias quando a frequência cardíaca é elevada ou quando a frequência cardíaca é baixa. Já a mapa, ela auxilia no diagnóstico dos pacientes que têm suspeita de hipertensão ou quando ele é utilizado para avaliar o controle dos níveis pressóricos, saber se o tratamento está eficaz. Então, é importante a realização. Tem algum limite de idade, por exemplo, para algum tipo de patologia, né, que envolva aí a cardiologia? Tem algum limite, por exemplo, a partir de determinada idade é importante ir ao cardiologista ou alcança a todos? Não, assim, não tem. A formação da gente tem cardiologia, cardiologista para adulto, né? Existe a especialidade que é cardiologia pediátrica. Não existe assim um valor, um limite de idade que seja indicado para fazer esse acompanhamento. A gente pede que a população identifique os problemas, né, os fatores de risco e que tenha esse acompanhamento periódico com o cardiologista a fim de minimizar, né, o surgimento de alguma patologia e para ter um tratamento mais eficaz. Me permita fazer uma pergunta agora que certamente muitas pessoas fazem, eu acredito que no consultório doutor Benício e doutor Gustavo recebam também. A preocupação de muitas pessoas nesse período de forte calor, principalmente agora, nesse período, né, dos meses outubro, aliás, já começa de setembro, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. O aumento do calor e as pessoas temem, né? Porque aumenta o calor e aumenta, por exemplo, segundo o entendimento popular, o número de infarto, por exemplo, né? Tem alguma correlação, assim, o aumento, o forte calor tende a aumentar o número de infartos também ou é mito? Pode falar. Doutor Gustavo, doutor Benício. Não, é mito ou é verdade? Não é mito, né? Não tem correlação, não tem relação. Não é um fator de risco clássico. Os fatores de risco clássicos são a hipertensão, diabetes, sedentarismo,
a obesidade, né? São fatores e a genética, né? A história familiar, a dislipidemia, são os colesteróis elevados. Esses sim são fatores clássicos que se correlacionam com o aumento do risco cardiovascular. Então, doutor Benício, essa história de que com calor pode ter um número maior de infarto não procede não, né? Não procede. Muitas vezes é porque, assim, não sei se você já prestou atenção, quando a região da gente se torna pequena, quando alguém mais conhecido que morre de infarto, e muitas vezes não é infarto, às vezes você tem a morte súbita do paciente, como eu atendi um tempo atrás, que o paciente teve uma morte súbita e sempre o que é infarto, e muitas vezes não tem um diagnóstico elucidado. Meu pai encontrou caída há tantos anos atrás, morreu há tantos anos atrás, e hoje com a vinda até do IML aqui para Cajazeiras, se tem como comprovar se realmente é infarto ou não. Às vezes que você pega muito nesses atletas, que teve aquele Serginho do São Caetano, não sei se vocês se recordam, teve da São Paulo Fashion Week, morte súbita, que muitas vezes é o que? Arritmia. Que a última agora, acho que até, não sei se foi foi uma seleção europeia também, que o cara teve uma morte súbita em campo. Aí às vezes tem um diagnóstico errôneo de infarto, que não tem, como o doutor Gustavo elencou, não tem essa questão se é calor ou se é frio, mas sim os fatores de risco que foi dito anteriormente. Como prevenir essas doenças que afetam, né, justamente o coração? Como prevenir, doutor Gustavo? É justamente combatendo esses fatores de risco, né? O paciente realizar atividade física, ter um bom controle do peso, controlar os colesteróis, ter uma alimentação saudável, né, rica em frutas, verduras. A ingestão de líquido é importante no sentido de manter uma boa hidratação, né? E basicamente são esses, né? E o controle da pressão e do diabetes. Então esse é o alerta muito importante. E para quem está nos acompanhando agora, que desejar uma consulta, informações, os senhores atendem todos os dias? Como é a programação de atendimento na Cardiomed? A gente atende na Cardiomed de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã a 5 da tarde. E no Santa Terezinha... O horário é estendido. O horário é estendido, a gente geralmente para uma hora mais ou menos na hora do almoço, mas é coisa rápida. E tem o atendimento no Santa Terezinha, caso for alguma emergência cardiológica, alguma emergência, tem o Santa Terezinha funciona 24 horas, tem o primeiro atendimento com o médico plantonista e caso seja necessário, ele entra em contato comigo, com o doutor Gustavo, que a gente tenta orientar, até mesmo atender, realiza os exames de prontidão. Doutor Benício e doutor Gustavo atendem, né, na Cardiomed, um grande centro de especialidades na cidade de Souza. E para você que quiser maiores informações, você pode, tanto através do Instagram da Cardiomed, como também através do WhatsApp, você pode ter informações. Então, se de repente você necessita de alguma outra informação, tirar alguma dúvida, você pode estar entrando em contato através do WhatsApp da Cardiomed, onde você vai ter todas as informações desse centro de especialidades. Então, se de repente você está nos assistindo agora, nos acompanhando em qualquer outra cidade do sertão da Paraíba, do Rio Grande do Norte, pacientes também do Ceará, enfim, de qualquer realidade, você pode ligar para o 839-9386-8560. Esse é o telefone de contato, 839-9386-8560, que você vai ter através desse WhatsApp maiores informações. Eu gostaria que os senhores pudessem também trazer para a gente a expectativa que é para implantação da hemodinâmica, né, no Hospital Santa Terezinha, que diz respeito justamente à Cardiomed. Qual vai ser o impacto da implantação da hemodinâmica aqui em Souza? Bem, esse projeto da hemodinâmica, a semente foi plantada há 8 anos. Quando a gente chegou, a gente sentiu a necessidade que a região tinha de um tratamento eficaz, um tratamento padrão ouro, que a gente chama, das doenças coronarianas. Aqui na região a gente não tinha a hemodinâmica, o tratamento era feito com remédios, né? E a gente sabe que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, no Brasil, na Paraíba também. Então, para que tenha um tratamento
padrão ouro, um tratamento eficaz dessas doenças. A hemodinâmica é fundamental. A hemodinâmica é o famoso cateterismo, né, cardíaco, onde se cateteriza as artérias coronarianas para estudar a anatomia, saber se tem alguma placa, se tem alguma obstrução e daí fazer um tratamento mais detalhado, um tratamento mais eficaz dessas doenças. Então, a hemodinâmica que vai ser implantada no Hospital Santa Terezinha, na Cardiomed, que fica justamente dentro desse complexo hospitalar, é de fato um divisor de águas, né, na cardiologia aqui da nossa região. Zé Neto, realmente é um divisor de águas. Não só para a gente, cardiologista, como também para os colegas médicos que trabalham em emergência, na UPA, no regional aqui, no regional de Souza. Eu poderia até dizer que a gente até ficou em êxtase. Por quê? Porque é difícil a gente, como cardiologista, como médico, muitas vezes eu não conto quantos pacientes a gente perdeu, tanto eu, como o doutor Gustavo, como o doutor Francisco, os outros cardiologistas presentes, que sem ter um tratamento tão eficaz. Nós fazíamos a medicação que era preconizada, que se chama trombolítico, que seria o quê? Através desse medicamento a gente tentava desobstruir a artéria, porém não é tão eficaz como o cateterismo. E alguns anos atrás, o que é que acontecia? Só tinha em Campina Grande, João Pessoa, e assim, e falando de maneira mais fácil, às vezes o paciente ficava internado tanto no regional daqui como no de Souza, Caiazeira, mais de uma semana necessitando de um cateterismo. Quando conseguia a vaga, ia para João Pessoa, fazia o cateterismo, aquela artéria que fechou, aquela parede do coração, já tinha morrido. Para você ter uma ideia, o que é que muitas vezes fazia? Testava realmente que o paciente infartou e não tinha mais o que fazer. E para você ter uma ideia, o paciente, devido a isso, começava a desenvolver insuficiência cardíaca, que a mortalidade, dependendo do grau de insuficiência cardíaca, chega a quase 80% em um ano. Muitas vezes o paciente não morria, eu fiz um cateterismo, mas o paciente ficava incapaz, era um paciente de 40 e poucos anos, ficava com dispneia, com cansaço, uma capacidade funcional pequena, e assim, isso veio um divisor de águas para a nossa região, que sabemos que tendo um tratamento eficaz agudo, você tem total condição de, depois do ocorrido do infarto, você ter uma vida normal, desenvolver suas atividades físicas normais. É uma estrutura de ponta, né, para a implantação de uma hemodinâmica? Sim. Quais são os atendimentos que serão oferecidos a partir da implantação dessa hemodinâmica? Os atendimentos são desde o cateterismo eletivo, são pacientes que têm a solicitação que não precisam de ter esse tratamento, esse exame de forma aguda, como também o extremo, que é a emergência cardiovascular, que é justamente o infarto agudo do miocárdio, aqueles pacientes que precisam ser estudados essa anatomia em pouco tempo, né, e detectar a obstrução e ocorrer a melhor forma de tratamento possível. Pra você ter ideia do tempo que o paciente começa a desenvolver os sintomas, até a gente chama de tempo porta-balão, quando ele chega numa emergência, visto por um médico, detectado que ele tem um infarto agudo do miocárdio e tem uma indicação de cateterismo, esse tempo é de 120 minutos. Então, são 2 horas, né? 2 horas. Mesmo que você tenha um serviço, que é o mais próximo aqui de Patos, né? A gente sabe que tem a dificuldade de logística, de vaga, de transporte, né, da equipe, de aprontar. Então, tudo isso aí a gente tem que levar em consideração. Então, vai ser um benefício muito grande para a região, né? Vai ser um exame de fundamental importância e de grande relevância no tratamento das doenças cardiovasculares. Então, o cateterismo, para as pessoas poderem entender, existem, né, muitos relatos de pessoas que, lamentavelmente, vieram a falecer porque não conseguiram, a tempo hábil, né, realizar um cateterismo, por exemplo. Né, ou então, vítima de um infarto, como a gente, vez ou outra, a gente recebe, né, essa informação. Né? Neto, quanto maior o tempo de transporte, por uma doença, maior a mortalidade. E assim, o Santa Terezinha, o Dr. João Bosco teve o cuidado, junto com a gente, com a equipe que vem, de ter uma máquina de ponta. É a mesma máquina que você tem, é o mesmo modelo que atende a Unimed de João Pessoa. E além do mais, vai inicialmente
como o doutor Gustavo falou, da realização de cateterismo, inicialmente. Porém, no futuro próximo, vai ter implante de marca-passo. Ou seja, quantos e quantos pacientes aqui precisam implantar um marca-passo e não tem o que a gente fazer. Outra coisa, também vai ter possibilidade do vascular, paciente, cirurgia vascular. Muitos pacientes hoje têm uma lesão. Ontem mesmo tinha um de São João do Rio do Peixe, que entrou em contato comigo, que a mãe estava aguardando um cateterismo no membro inferior esquerdo, com o risco de perder a perna, ter que amputar um pé. Ou seja, também vai agregar esse nicho de pessoas e também, num futuro próximo, que já está se conversando também, fazer também um cateterismo no cerebral, ou seja, o paciente vítima de AVC também vai se beneficiar também. Realmente é um grande divisor de águas, né, para o sertão paraibano, a implantação de uma hemodinâmica aqui na cidade de Souza, um serviço realmente fundamental que eu não tenho dúvida de que salvará muitas vidas, né? Muitas vidas, a gente pode garantir isso, né? Muitas pessoas terão a vida salva a partir da implantação desse serviço da hemodinâmica na Cardiomed, no Hospital Santa Terezinha, na cidade de Souza. E um questionamento, a partir da implantação dessa hemodinâmica, quais serão os profissionais que atenderão na hemodinâmica? Para se fazer a hemodinâmica, né, a gente disse que tem que fazer uma especialidade chamada cardiologia intensivista, né, intervencionista, aliás. E esses profissionais vão vir de João Pessoa, a princípio são 3, né, Dr. Gustavo Rick, Dr. Helman e o Dr. Luiz Henrique. Os 3, a princípio, estão encabeçando essa equipe. Tempo solar. Não perca tempo vendo seu dinheiro ir embora. Os dias e fazer esse procedimento em Souza. Então, a hemodinâmica, ela já está funcionando? A projeção de inauguração já é ainda para esse ano? Sim, a hemodinâmica está instalada. A máquina já está funcionando. Eu vim até conversando com o Gustavo no carro. Está faltando, como se diz, o pente fino. Porém, pra você ter uma ideia, já tem cateterismo marcado para o dia 18. Já tem 2 exames de forma eletiva marcado agora para o dia 18 desse mês. E a inauguração vai ser dia 14 às 19 horas. Então, dia 14 agora de novembro, a inauguração. E vai funcionar às 24 horas. Tem esses 3 médicos que o doutor Gustavo falou anteriormente, eles estão entrando em contato com mais 2 para eles cobrir o hospital às 24 horas. Ou seja, se Deus o livre, se a gente mesmo, uma pessoa, um paciente for acometido de uma doença do infarto de madrugada, 2, 3, 4 da manhã, entrar em contato com o Hospital Santa Terezinha, que vai ter uma equipe de prontidão e apta a atender esse paciente. Então, muito importante. Então, para você que quer maiores informações, você pode ir no Instagram do Hospital Santa Terezinha, no Instagram da Cardiomed, ou pode entrar em contato pelo número 839-9386-8560. Eu queria que o doutor Gustavo, o doutor Benício pudessem repetir mais uma vez os dias dos atendimentos atualmente, né, na Cardiomed, para as pessoas que estão nos acompanhando. A gente está na Cardiomed de segunda a sexta-feira. A gente inicia os atendimentos às 7 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Aí nos finais de semana tem um sobreaviso que é acionado de acordo com a demanda dos atendimentos de urgência. Atendem pacientes de várias cidades da região, sim, né, doutor Benício? E assim, que esqueça, a Cardiomed não só se restringe à cardiologia. Hoje a Cardiomed tem cirurgião plástico, a Cardiomed tem urologista, a Cardiomed tem neurologista, a Cardiomed tem pediatra, tem reumatologista, geriatra e atende, como eu falei anteriormente, pacientes do estado do Ceará, do Rio Grande do Norte, aqui da Paraíba, que a gente engloba, falando assim de maneira mais fácil, de condado para cá, não só a Cardiomed, mas o Santa Terezinha hoje tem uma demanda muito alta. E com a implantação da hemodinâmica, a tendência é que se torne realmente esse grande centro de saúde, né? E para você ter uma ideia, a gente estava conversando, a hemodinâmica vai pegar até essa parte do Rio Grande do Norte, até Pau dos Ferros. Porque hoje a Paraíba a gente já tem
Aqui em Patos, a hemodinâmica foi implantada acho que foi no ano passado, foi implantada há um ano e pouco mais ou menos. E no Rio Grande do Norte tem Mossoró e Natal. Ou seja, é mais difícil. Anteriormente o paciente, hoje é mais rápido na Paraíba, mas já chegou a passar 30 dias aguardando um exame. Verdade. Que só fazia pelo SUS, antes só fazia no Dom Rodrigo. De fato, então é um avanço significativo, né? De fato, é uma nova realidade para a saúde aqui em Souza e no sertão paraibano. Quero agradecer a presença do Dr. Gustavo Ney, né, que é cearense do ICO, né? Sim, o cearense, mas acho que eu sou o cearense mais paraibano. Pois é, estou aqui há rapaz. 8 anos, meu segundo filho nasceu aqui e minha história com a Paraíba é de muito tempo. Minha formação foi na UFCG em Campina Grande, então meu carinho é muito grande pela Paraíba, pelo sertão paraibano. Dr. Benício Kerli, que é natural de São João do Rio do Peixe, né, dessa nossa região. Muito obrigado pela sua presença aqui e pelo seu compromisso com essa região, né, de estar sempre atendendo, né, não só a sua terra, mas também as cidades da região. Eu que agradeço, Zé Neto, pelo convite. Quero mandar um abraço para Petro. Está nos acompanhando agora em Campina. Sou filho de São João do Rio do Peixe. Meus pais moram lá, que é o Dr. Benício, pediatra, atendeu muito tempo aqui no antigo hospital infantil, hoje HUJB. Sou filho de doutora Catarina, que é pediatra, que hoje em memória, né, fui prefeita de São João, e hoje resido em Souza e em São João, tenho esse laço com essas duas cidades. E Gustavo aqui já mudou para Souza, já é torcedor do Souza. Pois é. Não pode falar muito do Souza aqui em Caiazeira, É realmente. De fato, tem uma rivalidade, mas que fica no futebol, né? No futebol. Né? Então, doutor Benício, muito obrigado pela sua presença aqui, doutor Gustavo. No dia 14, nós estaremos lá para acompanhar a inauguração, né? Eu acho que é um grande momento que Souza vive, né? É um salto, né, na saúde dessa nossa região, que é a implantação da hemodinâmica no Hospital Santa Terezinha, na Cardiomed. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. No dia 14 a gente vai se ver lá, né? Com certeza. Vai se Deus ver quiser. e espero que vocês estejam lá. E se quiser Estaremos também lá. inaugurar a máquina, também está à disposição. Zé Neto. Não. Mas, de fato, muitos outros, né, terão oportunidade, não mais terão que enfrentar aí esse corredor da BR-230, como a gente chama, né? Imagine alguém que está aí vítima, sei lá, do infarto, né? Um campo da hipótese aqui, né? Ter que enfrentar uma BR-230 dessa, às vezes é encaminhado para Patos, não tem vaga, remédio para Campina Grande, também não tem vaga, não tem leito, remédio para João Pessoa, e aí, a partir em que os quilômetros eles aumentam, diminui a chance de vida, né? De sobrevivência do paciente. Então, a implantação da hemodinâmica no Hospital Santa Terezinha é de fato um grande salto para a saúde de Souza e de toda a região. E ao lado aqui desses grandes profissionais, doutor Gustavo, doutor Benício, a gente chega ao final do programa de hoje dizendo que no dia 14, eu e Fernanda estaremos em Souza, no Hospital Santa Terezinha, para acompanhar essa inauguração da hemodinâmica na Cardiomed, ao lado do Hospital Santa Terezinha.